Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos iniciar aqui a nossa playlist nova sobre introdução à anatomia, tá? Então esses vão ser vídeos teóricos aqui que nós vamos ver alguns temas, algumas classificações introdutórias para a gente começar a estudar a anatomia ali dos aparelhos, dos sistemas, enfim, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre osso, tá? Vamos ver a osteologia aqui, passar alguns conceitos aí para vocês. Então, começando, o osso, ele é um órgão formado principalmente ali por tecido conjuntivo, né, o tecido ósseo, mas ele possui também vasos, nervos, né, então ele é um órgão lá, tá? Eu já vi algumas questões cobrarem isso, não, osso é um tecido, na verdade não, né, o osso ele possui aqui uma mistura dos 4 tecidos ali fundamentais, né, então a gente vê essa definição como órgão aqui, tá? Então o osso é um órgão, né? Até quando quebra aqui, né? Dói, né? Porque tem a parte da inervação, enfim. Tranquilo? Então, quais são as funções dos ossos aqui, né? Então, a primeira função aqui, ó, fiz uma listinha para vocês, ó, é fazer a sustentação do corpo, para que as outras estruturas consigam se apoiar nesse esqueleto, né? Então nós já vamos ver também a diferença entre os esqueletos ali, né? Outra função, proteção de estruturas vitais, como por exemplo os ossos do crânio, né, que vão proteger o encéfalo, a parte do tórax, as costelas, o externo, gerando a proteção para o tórax, ali para o pulmão, para o coração, tranquilo? Existe também a função aqui, ó, que é a base mecânica para os movimentos, né? Então, só pensar nas articulações, né? Como, por exemplo, o membro superior, que você tem que posicionar a mão em determinado local com uma certa precisão, né? Então, os ossos são a base mecânica para os movimentos, né? Os músculos vão gerar essa força que vai redirecionar o posicionamento dos ossos, né? As articulações permitem esse movimento entre os ossos lá, né? Mas os ossos são as estruturas que vão ser movimentadas aqui, né? Que vão ser a sustentação para todas essas outras estruturas que eu acabei de citar lá, tá bom? Os ossos também são, né, um armazenamento ali de sais, como por exemplo o cálcio. Nós vamos ter um vídeo específico falando aqui sobre a parte da fisiologia, né? Vamos gravar na sequência aí, tá bom? E também a parte aqui, ó, da hematopoiese. Lembrar, né, que a medula óssea fica no interior ali dos ossos, né? Nós vamos fazer um vídeo também específico sobre isso aqui, tá bom? Fique tranquilo, aqui é só um vídeo de apresentação para você entender aqui o comecinho da nossa playlist de introdução à anatomia lá. Beleza? Pessoal, existem 2 tipos de ossos, tá? Cuidado, né? Que daqui a pouco eu vou apresentar a classificação dos ossos, tá? Cuidado para não confundir isso aqui. Então, um osso aqui, ó, um osso, ele possui 2 tipos de estruturas, vamos dizer assim. Ele é formado por 2 tipos de disposição do tecido ósseo aqui, tá? Um deles aqui, ó, é o osso compacto e o outro é o osso esponjoso. O osso compacto aqui, ele vai fazer esse revestimento das extremidades aqui, ó, essa face externa dos ossos aqui, né? Ele é compacto, como por exemplo aqui, ó, essa imagem mostra bem aqui pra gente, ó, essas extremidades dos ossos aqui, ó. Tá vendo essa face externa aqui, né? E como é o nome dele, né, explica aí pra gente, é um osso compacto, né? Então ele vai ter bastante tecido ósseo ali aglomerado. Chama a atenção de vocês que principalmente na diáfise e também nos locais de inserção de músculos, ligamentos, a quantidade de tecido ósseo ali, compacto, ela é maior. Por quê? Porque ele é esse tipo de tecido, o osso compacto, ele vai proporcionar a resistência para o osso. Então, por exemplo, aqui a diáfise, que ela tem a tendência de envergar aqui, né? Que é a parte mais fininha, mais central aqui, né? Então, para que ela não envergue aqui com facilidade, até pensando em fraturas, né? Essa parte aqui ela tem uma concentração de osso compacto maior. Tranquilo? Já o osso esponjoso é um osso mais interno aqui, né? Então a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, o osso trabecular, né? Ele é todo aqui, ó, divididinho, tem um espaço entre esse tecido aqui, tá bom? Ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Esse aqui é o osso esponjoso ou trabecular, como você preferir chamar lá. Beleza? Agora aqui, pessoal, só retomando, cuidado para não confundir com os tipos de ossos ali, né? Compacto e esponjoso. Aqui nós vamos classificar os ossos. Então, por exemplo, o húmero,
o rádio, os ossos do carpo, as costelas, tá bom? São coisas diferentes, cuidado só para não confundir com isso aí, beleza? Então aqui nós classificamos os ossos aqui, ó, em ossos longos, curtos, planos, irregulares e os ossos sesamoides. Tranquilo? Os ossos longos aqui vão ser o nosso principal, né, tópico de estudo aqui, né, que compõe a maioria dos ossos aqui que nós vamos estudar. Como, por exemplo, aqui, ó, o húmero, o rádio e a una, tá bom? Os metacarpos, as falanges, o fêmur aqui é um osso longo. E quais são as classificações, quais são os parâmetros para a gente fazer essa classificação em osso longo? Então, o osso longo ele é um osso tubular, né? E a largura dele aqui, ó, existe uma certa diferença em comparação ao comprimento. Então, o comprimento desses ossos aqui, ó, ele é maior do que a largura lá, tá bom? Então, por exemplo, o fêmur aqui, ó, ele tem um comprimento bem maior do que a largura dele aqui, tá bom? As falanges, cuidado, questãozinha de prova, para enganar aqui, ó, falange. Perceba, tá pequenininho no desenho aqui, ó, mas a falange, o comprimento dela aqui, ó, é maior do que a largura dela lá, beleza? Totalmente diferente, como por exemplo, aqui dos ossinhos do carpo, ó. Perceba que esses ossinhos do carpo, assim como alguns ossinhos ali do pé, os ossos do tarso, eles têm um formato mais cuboide, em que a largura e o comprimento desses ossos são semelhantes. Então, esses ossinhos aqui, eles são classificados como os ossos curtos, tranquilo? Por quê? Novamente, porque o comprimento e a largura deles aqui são semelhantes. Tá? Perceba aqui, né, batendo mais uma vez na tecla, porque eu já vi isso em prova. Eles vão tentar confundir vocês aqui, ó, com falange, tá? Um metacarpo aqui, ó, né? Que é um osso pequenininho. Então, não tem nada a ver com tamanho, e sim as dimensões do osso, né? O comprimento, largura, tá bom? Não tem relação com o tamanho lá. Cuidado com isso aí, tá? Os principais ossinhos curtos aqui, ó, são os ossos do carpo e os ossinhos do tarso lá, tá bom? Esses são os ossos curtos. Então, quando você pensar em osso curto, você vai lembrar de punho e pé lá, ó, os ossinhos do tarso, que a gente já, né, nós temos os vídeos já gravados na playlist de membro superior e membro inferior aqui no nosso canal também, que a gente comenta todos os acidentes ósseos desses ossinhos aqui, beleza? Indo para outra classificação, que são os ossos planos. Então perceba, por exemplo, aqui, ó, esse osso aqui, ó, que é o osso coxal, né? Ele é diferente, por exemplo, de um osso longo e de um osso curto. Por quê? Porque ele se classifica aqui como um osso plano. Ele é um osso fino em que as camadas ósseas aqui, ó, existem duas camadas de osso compacto, elas são paralelas. Tá? Deixa eu voltar nessa imagem aqui, ó. Então, essa camadinha de osso aqui, ó, que é a parte compacta, no osso plano, existem duas dessa camadinha que são paralelas. Então, por exemplo, onde eu estou passando o mouse aqui, segue aqui por cima, nessa face que nós estamos visualizando. E existe uma outra camada de osso compacto, por exemplo, aqui embaixo, ó, onde eu estou passando o mouse, que segue também paralela a essa primeira aqui, só que embaixo, por exemplo, né? Então, esses são os ossos planos, né? São ossos finos, existem essas duas camadas de osso compacto que são paralelas, tá? E os principais exemplos aqui, ó, são os ossos do crânio aqui, né? O parietal, frontal, occipital, beleza? Existe também aqui, ó, atenção, o externo, a escápula aqui, tá bom? E o osso coxal aqui, tá bom? Esses todos que eu acabei de citar são ossos planos, tranquilo? E o outro tipo de osso que nós vamos encontrar aqui são os ossos irregulares, né? Então, o nome dele já entrega aqui. Ele não se encaixa em nenhuma dessas classificações. Então, você percebe aqui, ó, como, por exemplo, uma vértebra, né, da coluna vertebral aqui, ó, é um osso totalmente irregular. Não, ele tem uma parte aqui, ó, mais cilíndrica, dele emite um arco, né, essas projeções ósseas, é todo diferente do que nós já vimos aqui, né, dessas outras classificações. Por isso que as vértebras, elas se encaixam aqui como um exemplo perfeito de osso irregular, tá bom? Então grave aqui, ó, osso irregular, lembre, todo diferente, não se encaixa nessas categorias aqui, ele pode possuir algumas semelhanças, né, mas ele é diferente. E os principais exemplos aqui, ó, são os ossos da coluna vertebral, que são as vértebras, e lembre também aqui, ó,
do ossinho que fica no pescoço, que é o osso hioide, tá? Esse é um ossinho bem especial, que ele fica aqui na região do pescoço, e ele é o único osso do corpo humano que não se articula com outro osso, né? A gente vai gravar o vídeo dele ainda lá, colocar na playlist de pescoço, tá? Então, guarde aqui, ó, osso irregular, vértebras e osso hioide, beleza? Última classificação aqui são os ossos sesamoides, tá? Pessoal, os ossos sesamoides são bem tranquilinhos, são os ossos que se desenvolvem no interior de um tendão, como por exemplo a patela. Ela fica aqui no interior do tendão do músculo quadríceps aqui, tá? Existem outros ossinhos sesamoides, mas de uma forma mais inconstante, ou seja, não estão presentes 100% das vezes, podem estar ou podem não estar, mas, por exemplo, a gente encontraria aqui também na mão, aqui ao nível do primeiro metacarpo, 2 ossinhos sesamoides, aqui às vezes, aqui na região palmar do do segundo metacarpo também. Nós vamos encontrar também 2 ossinhos sesamoides lá na face inferior do pé, na região ali do primeiro metatarso também. Todos esses ossinhos eles vão estar no interior do tendão de algum músculozinho. E para que eles servem? Para evitar o desgaste do tendão aqui. Porque geralmente esses musculozinhos, o tendão deles percorre uma articulação ou passa por uma extremidade de algum osso aqui. Como por exemplo aqui, ó, o músculo quadríceps, né? O tendãozinho dele passa aqui, ó, pela articulação do joelho, né? Passa aqui na frente, né? E se insere aqui na tíbia, né? Só que para ficar evitando o desgaste desse tendão, existe um ossinho ali que vai servir como uma polia, né? Para evitar esse contato direto ali com o tendão, para evitar esse desgaste lá. Tranquilo, pessoal? Essa é a classificação aqui dos tipos dos ossos que nós encontramos lá. Tá bom? Atenção para a classificação, os parâmetros, né? E para os exemplos, tá? Cuidado com isso aí. Uma outra classificação que nós encontramos também é a respeito do sistema esquelético, né? E aqui existem 2 categorias, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, de todos esses ossinhos que nós encontramos aqui no corpo, que fica próximo de 206, 206 é um número mágico, mas igual eu disse para vocês, né? Podem existir ossos inconstantes, pode existir alguns ossos acessórios, enfim, depende, não é 100%. Mas 206 é o número mágico, né? Geralmente é esse valor, tá? E esses ossinhos, eles têm essa disposição aqui em 2 sistemas. Ó, esse sistema mais central, perceba que fica alinhado aqui ao tronco, beleza? E existem também um outro sistema que se direciona para os membros. Perceba, ó, um aqui ó, que vem para o membro inferior, outro que vem aqui para o membro superior, tranquilo? E essa é a classificação, o esqueleto axial. É formado pelos ossinhos aqui ó, da cabeça, do crânio, né? Do pescoço, da coluna, aqui, tá bom? Formado pelas costelas, totalmente diferente ó, do esqueleto apendicular, né? Que é formado aqui pelos ossos do membro superior, ossos do membro inferior, tranquilo? Bem sossegada essa classificação, mas o que eu chamo a atenção de vocês, que geralmente é isso que os caras gostam de cobrar na provinha, é essa transição aqui, né? Ó, essa transição aqui, ó, ao nível da transição do esqueleto apendicular para o esqueleto axial. Então, por exemplo, a clavícula é um osso do esqueleto apendicular ou não é? Olhando a imagem aqui é facinho, que você vê que não está colorido. Mas na hora, assim, você fala, pô, será que é ou não é? Tá no tronco aqui, né? Então, cuidado com isso aí. Alguns detalhes. Clavícula e escápula pertencem ao membro superior, tá bom? Então, elas são classificadas aqui ó, como esqueleto apendicular. Sendo mais específico, esqueleto apendicular superior, tá bom? Clavícula e escápula. Já aqui por parte do esqueleto apendicular inferior, perceba, o osso coxal aqui, ó, ele pertence ao esqueleto apendicular. Cuidado com isso aí, tá? Outro detalhezinho, ó, o sacro aqui, ó. O sacro, ele é um osso que está presente na coluna vertebral. Portanto, é um osso que pertence ao esqueleto axial lá. Beleza? Cuidado com esses 3 ossinhos aqui, ó, né? Que eu citei, esses 4, melhor dizendo aqui, que geralmente isso aí dá uma confundida lá. Chama a atenção de vocês para uma outra nômina
vocês vão encontrar mais para frente nos estudos, que é a respeito de pelve, tá? Pelve corresponde a essa porção aqui do quadril, ó, formada pelos dois ossos coxais, o sacro e o cóccix, tá? Não tem relação com o esqueleto apendicular e esqueleto axial. Pelve é uma nômina que agrupa esses ossinhos aqui por uma semelhança de posição, relação ali articular, enfim, é uma combinação desses ossinhos aqui, só. Uma classificaçãozinha aqui de união entre esses ossinhos. Como, por exemplo, ossos da mão. Metacarpo, as falanges, entendeu? Não tem relação com esqueleto apendicular e esqueleto axial. Tá? Cuidado com isso aí. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala de pelve, quais ossos formam a pelve? Os dois ossos coxais aqui, direito e esquerdo, o sacro e o cóccix, tá bom? Novamente, não tem nenhuma relação com o esqueleto apendicular, só uma nômina devido, né, à união desses ossinhos aqui, ó, pontos de localização, articulação, enfim. Beleza? Partindo aqui agora para o principal ponto que nós vamos estudar nos vídeos de osteologia do membro superior, inferior, tórax, coluna, tá? Que são os acidentes ósseos. Então, só para você entender isso aqui, eu fiz uma lista aqui gigantesca, né? Só para você entender, não precisa decorar isso aqui, tá? Para ser bem sincero, a definição bem certinha aqui, ó, eu não sei, sabe? Mas você tem que entender que todas essas nôminas aqui correspondem a acidentes ósseos. O que são acidentes ósseos? São irregularidades ósseas que o osso possui devido a uma relação com alguma estrutura. Por exemplo, o músculozinho aqui, ó, que sai aqui da escápula e se fixa aqui, ó, no úmero, de tanto ficar puxando devido ao movimento, ele vai gerar essa proeminência aqui, ó, que é chamada de tubérculo menor do úmero. Beleza? Outro exemplo, ó, aqui, ó, entre os dois tubérculos do úmero, esse sulco aqui, ó, que nós estamos visualizando, ó. Tá vendo? Essa depressão que nós estamos visualizando aqui, ó, né? Ela existe porque passa um tendão aqui, que vai deixar marcado essa relação com o osso. Beleza? É uma relação com alguma outra estrutura. Por exemplo, ó, aqui o úmero, ó, a cabeça do úmero. Nós vamos encontrar essa superfície articular. Por quê? Porque essa parte do osso se relaciona através de uma articulação com essa outra estrutura aqui, ó, que é da escápula, ó, a cavidade glenoide. Existe uma articulação, a relação entre esses dois ossos aqui, tá bom? Então, acidentes ósseos são irregularidades que marcam alguma relação do osso com alguma outra estrutura. Pode ser um outro osso, como por exemplo uma articulação, pode ser um tendãozinho de um nervo, pode ser um ligamento, pode ser, por exemplo, um vaso. O vaso fica batendo aqui, ó, no osso, deixa um sulco, deixa uma marcação que esse vaso estava ali, como por exemplo uma artériazinha, né? Um nervinho, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, nos vídeos de membro superior e inferior, desculpe aqui, o sulco do nervo ulnar, atrás aqui o sulco do nervo radial. Então, o que eu quero, né, por que eu estou te dando tantos esses exemplos? Porque a definição propriamente dita desses acidentes ósseos, para a gente não importa muito. O que eu, né, quero deixar claro aqui, o que você tem que olhar para essa lista aqui e entender, pô, é uma relação do osso com alguma outra estrutura, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu vir nessa outra imagem aqui, ó. Acho que isso vai ficar bem claro. Ó, aqui nós estamos visualizando a tíbia, ossinho da perna. Né? Aqui nós encontramos, ó, linha para o músculo sóleo. Então, o que acontece? O músculo sóleo, ele vai ter uma das suas fixações aqui, ó, nessa região, que é esse músculozinho que eu deixei aqui, ó, na imagem do lado aqui, ó, tá? Então, ele se fixa aqui e devido à função dele de contração, movimentação aqui, né, enfim, ele vai tracionando, gerando uma irregularidade no osso. Novamente, é uma relação do osso com alguma outra estrutura, tá bom? E deixa essa marca aqui, ó, que é um acidente ósseo, a linha para o músculo sóleo. Beleza? Então, só passando rapidamente para aquela lista lá, né? Então, a cabeça, né, uma extremidade articular grande e redonda, como, por exemplo, aqui, ó, a cabeça do úmero. Né? Nós vamos encontrar também a cabeça da una, a cabeça do rádio. Né? São extremidades articulares
grandes e redondas, né? Agora, se a gente encontra, por exemplo, uma extremidade articular redonda, só que pequenininha, como por exemplo aqui, ó, o capítulo do húmero, perceba, não é tão grande igual aqui, ó, a cabeça do húmero, tá vendo? Né? Mas ela é pequenininha, redondinha, é uma superfície articular, então a gente chama de capítulo. Tudo que terminar com ulo, a gente entende como diminutivo, pequena cabeça, né? Cap, cabeça, ulo, pequenininho. Então, pequena cabeça. Tranquilo? Show de bola? Só definiçãozinha da nômina dos acidentes ósseos. Côndilo é uma área articular arredondada, né? Meio genérico, né? Geralmente ocorre em pares, como por exemplo, nós vamos encontrar aqui, ó, o côndilo medial, o côndilo lateral aqui do húmero, tem lá o do fêmur também, os côndilos, né? E geralmente em pares, um medial e um lateral, tá? E tem a superfície que fica um pouquinho para cima dos côndilos, que são os epicôndilos aqui, ó, epicôndilos, acima dos côndilos, epicôndilo, acima dos côndilos. Uma proeminência aqui, ó, superior ou próxima aqui do côndilo, igual nós estamos visualizando aqui, né, ó, aqui. Aqui já seria a crista supraepicondilar, ó. Então essa projeçãozinha aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Beleza? Protuberância, projeção do osso. Tá? A gente já vai ver, eu já vou mostrar numa imagem ali. Um tubérculo, proeminência pequena e elevada, como por exemplo aqui, ó, tubérculo menor do húmero, o tubérculo maior do húmero aqui, beleza? Tuberosidade ou tuber, que nós vamos ver lá no membro inferior, lá no osso coxal, por exemplo. Grande proeminência elevada. Outro acidente ósseo aqui, ó, são as espinhas, que são proeminências com formato de espinho. Nós vamos encontrar também os processos estiloides, tem uma certa semelhança. Trocânter, proeminência arredondada e grande, nós vamos ver lá no fêmur. Crista, como por exemplo a crista ilíaca, que nós vamos ver lá no osso coxal, na playlist de membro inferior. Enfim, pessoal, vocês entenderam, né? Diversos tipos de acidente ósseo aqui, mas o que é mais importante não é essa definição, tá bom? Isso aqui, cara, só vai descrever como que é o acidente ósseo. O que você precisa entender é que isso aqui existe porque tem alguma coisa se relacionando com o osso. Seja um músculo, seja um ligamento, seja um vasinho, um nervo, um outro osso. Esse é o principal ponto lá, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, né? Ó, uma incisura que corresponde aqui a uma escavação. Ó, um côndilo aqui, né? O processo condilar aqui, ó, você vê que ele é mais arredondadinho aqui, é mais oval, né? Beleza, pessoal? Ó, as linhas aqui. Um outro exemplo aqui bem interessante é a respeito das vértebras, né? Então a gente olha aqui para a vértebra, a gente vê que ela é bem diferente. A gente viu lá na classificação que elas são classificadas como ossos irregulares. Então perceba que é uma superfície articular, né? Ó, uma facezinha articular. Por que disso? Porque ela vai interagir com uma outra vértebra, seja a de cima ou a de baixo, né? Aqui também nós vamos ver, ó, o corpo vertebral com essa faceta aqui, ó, superior, né? Aqui vai ficar o disco intervertebral. Então você vê que esse disco, ó, ele deixa marcado, ó, um acidente ósseo aqui, né? Nós vamos ver aqui, ó, por que tem esse furo aqui? Pô, porque provavelmente passa alguma coisa aqui, né? Nós vamos ver a artériazinha vertebral passando aqui, com o nervinho de François Franck, enfim, tá? Ó, aqui o processo transverso, que é um outro acidente ósseo. Você percebe aqui, ó, um tubérculozinho, ó, essa proeminência óssea aqui, ó, uma anterior e outra posterior. Por que será que existe isso aqui? Porque deve ter algum cara que está puxando ele para cá. Provavelmente algum músculozinho, né? Concorda comigo? O músculozinho fica tracionando, dá esse formato aqui. Nós vamos ver os músculos lá do pescoço, né? Enfim, pessoal, essa é a nômina, essa é a definição aqui. Só para a gente finalizar, que eu acho que isso aqui é bem importante, ó, as linhas, que são elevações lineares, e igual eu citei aqui, ó, são locais onde se fixa algo. Como, por exemplo, aqui, ó, o músculo sóleo que eu citei para vocês ali, né? Ele vai se fixar aqui, vai deixar essa marcação no osso ali. Show? O sulco. O que é um sulco? É uma depressão alongada, por onde vai transitar alguma coisa, como, por exemplo, sulco dos tendões aqui, ó, do tibial posterior e flexor longo dos dedos. Então, o que acontece? Aqui nessa região posterior da perna, ó, aqui, nós vamos encontrar diversos músculozinhos. E esses tendõezinhos, alguns deles, vão passar aqui pelo tornozelo e vão se direcionar lá para os dedos. Só que nessa passagem aqui, ó, esse tendãozinho, vamos colocar entre aspas, ele fica raspando aqui, ó, no osso, bem nesse local aqui, vai formar um sulco.
Entendeu? É uma marcação, uma relação do osso com alguma outra estrutura. Nós vamos encontrar também sulcos devido a relações com artérias. A artéria fica pulsando perto do osso aqui, ó, e deixa marcada, como por exemplo, o sulco da artéria vertebral que deixa marcada lá no atlas, a primeira vértebra cervical lá da coluna, tá bom? Vamos encontrar a fossa, que é uma área oca ou deprimida, como por exemplo aqui, ó, a fossa do maléolo lateral, esse espacinho que eu estou colocando o mouse ali, ó, vou tirar só para ele sumir, que é uma área oca, né? A gente marca aqui, ó, é uma fossa, tranquilo? E a incisura é uma escavação na margem de algum osso. Eu tinha citado aqui para vocês, ó, como por exemplo, ó, a incisura da mandíbula, né? Aqui nós vamos ver também, ó, a incisura da escápula, né? Então, o que você percebe aqui, ó? Por exemplo, na escápula, ó. Ela vem aqui, ó, a margem superior, ó, tá vindo aqui. Daí do nada ela tem essa depressão, essa escavação nessa margem aqui. Corresponde a uma incisura lá, tá bom? Enfim, pessoal, esses são os principais acidentes ósseos aí. A gente vai ver eles com bastante detalhes nos vídeos específicos, mais para vocês identificarem, saberem. Novamente, repetindo mais uma vez, ao meu ver, saber a definição de uma incisura, legal, beleza, mas você tem que saber o que interage com esse acidente ósseo, né? Por que forma uma incisura? Por que forma uma linha? Pô, porque tem um músculo se fixando, por exemplo, aqui, ó. Entendeu? Isso vale muito mais do que ficar sabendo definição teórica, tranquilo? Mas, enfim, é uma sugestão aí, tá? Então, quando você for ver os vídeos específicos de membro superior, inferior, que a gente for estudar osteologia, anote o acidente ósseo, mas também anote o que esse acidente ósseo aqui, por que ele é formado, o que interage com ele, se tem algum músculozinho que se insere aqui, entende? Essas relações que realmente importam lá. Passando rapidamente só para vocês, né, visualizarem, a gente vai fazer um vídeo específico, isso aqui é um tema muito importante, que é a respeito da ossificação, tá? Então, os ossos, eles são formados por tecido conjuntivo embrionário, que são os mesênquimas ali, né? É o mesênquima aqui, tá? E essa ossificação, ela pode ocorrer de duas formas. Atenção para isso, tá? Por quê? Porque algumas provas vão perguntar como que ocorre essa ossificação e vão perguntar também a respeito de exemplos. Tal osso, ele se ossifica por ossificação intramembranosa ou ossificação endocondral. Então você tem que saber como que ocorre essa ossificação e quais são os principais exemplos. Igual eu disse, nós vamos fazer um vídeo específico para isso, porque tem muitas etapas aqui essa ossificação. Tá? Eu só vou citar aqui para você saber que existe e já pegar algumas informaçõezinhas que são bem importantes. Então, igual eu estava dizendo, existem dois tipos de ossificação. A intramembranosa e a ossificação endocondral. É essa daqui, ó. Essa daqui que é a bucha que nós vamos estudar mais para frente, tá? Por quê? Porque inicialmente ela vai formar uma cartilagem, um molde cartilaginoso do osso aqui, perdão, e depois esse molde cartilaginoso ele vira osso, ele sofre a ossificação. Totalmente diferente da ossificação intramembranosa, que a partir do mesênquima, o tecido conjuntivo lá embrionário, ele já vira osso. Ele não possui um molde, um modelo cartilaginoso. Beleza? Essa é a principal diferença. Claro que existem muitos outros fatores. Nossa, a gente poderia ficar aqui tempão conversando. Vai ter um momento específico para isso. Mas só apresentando isso aqui de uma forma bem básica, bem superficial para vocês verem isso aqui, né? Então, ossificação intramembranosa. Mesênquima direto para o osso. Ossificação endocondral. Mesênquima, cartilagem e aí, por fim, o osso. Tranquilo? E como que ocorre essa transição, essa substituição da cartilagem para o osso? Ocorre através dos centros de ossificação. O que são esses centros de ossificação? São os pontos específicos onde vão ocorrer gradualmente a substituição do modelo cartilaginoso pelo tecido ósseo. Como, por exemplo, vai ter um núcleo de ossificação primário ao nível da diáfise que vai se prolongando em direção às epífises, aqui, as extremidades do osso. Perceba, ele começa do meio e vai indo para as extremidades. Beleza? Já os núcleos, aqui, os centros de ossificação secundários, eles começam nas extremidades.
lá nas epífises lá, tá? Então, nós vamos encontrar eles nas periferias aqui, ó, nas epífises lá. Tranquilo? E o que que acontece? Para que o osso continue crescendo durante lá a juventude, a adolescência, é necessário existir uma placa de crescimento. Igual vocês já perceberam, o osso que vai crescer aqui, ó, através da ossificação endocondral, ele primeiramente precisa ser uma cartilagem para depois virar osso. Por isso que nós vamos encontrar essas placas de crescimento, que são tecidos de cartilagem, né? Fise, que é chamado aqui, né? Então, a fise, ela vai ficar entre a epífise e entre a diáfise aqui, perdão. Tá bom? Então, a placa de crescimento, ela fica aqui, ó, nessa transição da diáfise para epífise aqui. Tá bom? Depois que termina o crescimento, né, já cresceu tudo ali, né? Essa placa, ela ossifica lá e fica bem delgada lá. Tá? Nós vamos ver isso com calma, fique tranquilo, só apresentando as principais diferenças aqui, só para a gente visualizar isso no primeiro momento. O que eu já quero, né, trazer aqui para vocês? Quais ossos que vão sofrer esse tipo de ossificação? Então, por parte da ossificação intramembranosa, atenção à clavícula e os ossos planos. Por quê? Porque o nosso macetinho genérico aqui, ó, que é a ossificação endocondral, ela é dos ossos longos, tá? Ossos longos. Só que uma exceção desses ossos longos é a clavícula, tá? Então toma cuidado isso na hora da prova para não confundir lá, beleza? Então, ossificação intramembranosa ocorre aonde? Nos ossos planos e na clavícula. É a exceção aqui, tá? A clavícula. Já a ossificação endocondral ocorre ali nos ossos longos lá, tá bom, pessoal? Esse é um tema aqui que dá pra gente trabalhar bastante, nós vamos ter um vídeo específico para isso lá, beleza? Próximo vídeo nós vamos começar a parte de articulação. Grande abraço lá, pessoal, até o próximo vídeo.